Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast É Sobre Educação, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o SESI São Paulo. Bom, a tecnologia já faz parte do dia a dia dos estudantes, mas o grande desafio é usar o digital com propósito. Mais do que ensinar ferramentas, é preciso formar jovens capazes de pensar criticamente, criar soluções e agir com responsabilidade no ambiente virtual. E hoje a gente vai entender como o SESI São Paulo vem transformando esse desafio em oportunidade com projetos que unem inovação, protagonismo e educação digital. Para essa conversa, eu recebo Caio de Godoy Camargo, supervisor técnico educacional do SESI São Paulo, e Daniela Machado, coordenadora de educação do Educamídia, programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Sejam bem-vindos, é um prazer enorme conversar com vocês sobre esse assunto tão importante. E Caio, eu vou começar então nosso bate-papo com você. Tudo bem. Bom, nos últimos anos muito tem se falado, sobre inovação, tecnologia nas escolas, mas a BNCC da computação trouxe um novo dado, um novo olhar. O foco não é só o uso de ferramentas, mas o desenvolvimento do pensamento computacional, certo? Certo. Queria que você explicasse para a gente como que o SESI incorporou, esse novo olhar, essa nova diretriz no currículo e quais impactos vocês já têm sentido em sala de aula. Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, quem está nos ouvindo, e falar que quando a gente recebeu em 2022, a implementação aí da BNCC da computação, que é algo que vem complementar a BNCC que já existia antes, a gente entendeu que para o SESI a gente já estava no caminho certo, tanto nas questões de infraestrutura quanto de metodologias. A gente tem a robótica educacional no nosso currículo. E a gente teve que fazer poucas alterações aí para tratar de fato da resolução de problemas através do pensamento computacional, e incluir também aí a cultura digital, o mundo digital, que é o que prega a BNCC da computação. E a nossa transformação, nesse sentido, foi mais de deixar transdisciplinar, não ficar focado só na robótica, mas sim em todo o currículo, matemática, português e os outros componentes curriculares. Vocês já eram visionários, né? Já sim. Começaram antes. E, Daniela, a fala do Caio, ela reforça também que ela mostra que a tecnologia, quando bem aplicada, ela vai além do instrumental. E no Educamídia vocês trabalham com letramento digital, midiático, como um dos pilares dessa formação cidadã. Como desenvolver esse olhar crítico, criativo nos alunos, especialmente em um ambiente que a gente vive hoje tão saturado de informações, Também quero começar agradecendo aqui o convite, uma alegria participar dessa conversa com vocês, agradecer quem nos ouve também, e é com muita alegria que eu venho comentar um pouco da BNCC Computação e da sua interseção com a educação midiática. No Educamídia a gente fez parte do grupo de trabalho que ajudou ali a costurar um pouco esse documento, o complemento de computação à BNCC, pensando justamente em como é que a gente faz para passar do uso só da ferramenta, daquele ensino que visa usar o dispositivo, para também colocar essa dimensão da criticidade, da ética. Então, a gente entende que toda vez que a escola trabalha algum dos temas previstos na BNCC Computação, precisa ter isso em mente, que a gente não está falando apenas de ferramentas. Claro, a gente está falando também da questão de como saber usar tudo isso que já está posto na nossa realidade, mas principalmente como é que a gente a todo momento provoca reflexões, toda vez que está trabalhando com o estudante, com o aluno ou aluna, não só usar aquela ferramenta, aquele dispositivo, mas provocá-los a questionar por que ele funciona dessa maneira e não de outra, que vozes são privilegiadas aqui ou são apagadas. Então, essa camada de reflexão, eu diria que é algo essencial em tudo que é feito relacionado ao mundo digital. Ter sempre um olhar crítico, em relação à ferramenta. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, a gente já vai aprofundar. Mas Caio SESI, ele já vinha também investindo em infraestrutura, estrutura, formação docente antes mesmo, até como a gente trouxe aqui na primeira questão da BNCC da computação. Hoje a rede conta com 18 formadores de tecnologia e mais de 200 orientadores de educação digital, em 140 escolas, certo? Perfeito. A nossa preocupação em não deixar toda essa sobrecarga no professor, ela é constante. Então, a gente tem uma liderança
das mídias digitais na escola, que a gente chama de orientador de educação digital. Então, todas as escolas do SESI contam com essa persona na escola, que faz esse elo aí junto com a coordenação pedagógica, com a gestão escolar e os professores, para que as tecnologias sejam trabalhadas dentro de toda a sua potencialidade. E claro que além disso, para que as escolas tenham um suporte ainda maior, a gente tem um grupo de 18 formadores, né, que são os analistas técnicos educacionais, que eles percorrem o estado. Cada analista tem em torno de 6 a 9 escolas, onde eles também trabalham algumas temáticas atuais com essas escolas, para que esses orientadores também tenham a sua formação, né? E uma liderança aí que vai deixar o SESI conectado enquanto rede, né? Não é fácil ter uma rede de 140 escolas. Não é fácil, um super desafio, né? Sim. E, Daniela, esse trabalho de mediação, né, dos orientadores, dos docentes também é fundamental, principalmente depois também da proibição do uso de celulares nas escolas, né? Agora, falando em segurança digital, como equilibrar essa questão de inovação, segurança digital, garantindo que o aluno use essa tecnologia com responsabilidade, mas sem recorrer somente a medidas punitivas, restritivas, que ele desenvolva a mesma consciência que você também estava falando, né? A criticidade em relação à tecnologia. Exatamente. Isso é muito importante porque, ainda que a gente tenha algumas restrições para o uso de dispositivos na escola, isso não significa que está proibido o uso de tecnologia, né? Muito pelo contrário. A ideia é que a escola também faça esse papel, né, de mediar, de guiar, de acompanhar a criança, o jovem, no desenvolvimento da sua própria autonomia, porque em algum momento ele vai estar aí sozinho no mundo usando essas tecnologias que já fazem parte da nossa vida, né? Então, falando em segurança, eu acredito muito que educar também é proteger. Né? Claro, a gente tem que respeitar a questão das faixas etárias, né? O grau de maturidade, né, desse aluno ou aluna, mas a gente precisa prepará-los para fazer um uso que seja mais fortalecedor, que seja mais equilibrado, consciente, né? E a educação digital e midiática, ela também envolve saber os momentos de desligar, né, os momentos de estar presente com o outro e não estar só numa tela, por exemplo, né? Então, acho que é muito interessante que a gente pense no uso, que é um uso mais fortalecedor. E que a gente pense também que é preciso preparar desde muito cedo. Não adianta a gente fingir que a tecnologia não existe e achar que, de repente, numa idade, né, específica ali, magicamente, todas essas habilidades aí necessárias para fazer esse manejo mais consciente, elas vão aparecer, né? E isso é uma construção. E é uma construção que envolve muita gente. Claro, a gente não quer deixar tudo nas costas da escola, né, mas a escola, as famílias, né, as próprias plataformas, os governos por meio de regulação, enfim, é um esforço coletivo em prol desse uso que seja mais seguro e mais responsável. Excelente, é um processo também, né? E Caio, só para a gente também pegar esse gancho, o SESI também tem iniciativas voltadas ao protagonismo, né? Esse olhar crítico também que a Daniela coloca como projeto dos influenciadores, né? Em que os alunos lideram ações como tecnologia, cultura e esporte. Como que esses projetos, né, um projeto como esse, tem contribuído para tornar esses estudantes mais críticos, ter esse olhar mais crítico em relação às tecnologias, engajados, participativos, também conscientes? O projeto Influencers, ele surgiu justamente desse protagonismo natural que os estudantes influenciavam aí nas escolas e aí em diferentes áreas, né? A gente tem 3 oficiais, que foram o que você citou, que é os influenciadores de tecnologia, cultura e esporte. Porém, a gente percebe que nas escolas eles já estão criando outros cenários, né? Então, hoje, inclusive, saindo daqui, eu vou para uma ação lá em Diadema dos influenciadores de lá, que eles criaram influenciadores de sustentabilidade. E um ponto interessante foi que quando a lei da proibição dos celulares foi para ser executada nas escolas, a gente achou que teria uma dificuldade grande, né? Naturalmente, a gente fica com o celular o tempo todo. Imagina isso ser tirado da gente. A gente achou que teria uma dificuldade, mas esses personagens, os influenciadores de tecnologia, eles foram fundamentais, porque eles são estudantes conversando com estudantes, e ali eles esclareceram, eles foram o maior ponto de apoio, e não tivemos grandes problemas. Por incrível que pareça, foi
aconteceu de forma natural. Eles entenderam, né? Exatamente. E lidaram bem com isso. Essa parte crítica deles estava bem desenvolvida para eles liderarem os demais colegas aí na escola. Excelente. E esse protagonismo é algo que o Educamídia também valoriza, certo? Exatamente. A gente pensa, e é importante lembrar que hoje somos todos produtores de conteúdo, né? Eu cresci, estava na escola, num mundo em que eu consumia muito passivamente aquilo que outros produziam, né? Os jornais, rádios, revistas, editoras. A possibilidade da gente também participar hoje em dia construindo, né, algum conhecimento e também provocando outros, né, com esse nosso conhecimento é essencial. Acho muito bacana, né, que tem um projeto e esse olhar para os influenciadores da escola, porque também a gente ajuda a canalizar, né, essa vontade, né, essa coisa da autoexpressão que eles têm naturalmente para algo muito positivo, né? E junto com isso, imagino também que eles vão entendendo a responsabilidade de um influenciador, né? Eu tenho voz, eu consigo chegar a uma audiência real, mas o que eu vou falar para essa audiência? Que informação eu vou trazer para ela? Né? Que métodos eu uso para ter certeza de que eu estou trazendo algo confiável para esse meu público? Então, eu acho muito bacana porque a gente vai moldando essa postura que precisa ser uma postura realmente muito responsável ao tratar a informação, seja na hora de consumir, ler algo, né, assistir, mas também nessa hora de produzir e dialogar com a sociedade. Sim. O nome influenciadores não é à toa, né? Hoje é algo que influencia de fato, né? Influencers está aí na rotina dos estudantes. E aí a gente pensou nessa tentativa, né, que a gente viu que deu muito certo, de desmistificar e colocar um outro sentido para influenciador. Influenciar no que, de fato, a sociedade precisa atualmente. E é um termo que está super em alta, todo mundo fala, né? E quando a gente passa a produzir, não só consumir, a gente desenvolve mesmo esse olhar, né, mais crítico, empatia, discernimento. Mas, Daniela, como estimular esse papel mais ativo dos estudantes também em contextos de menor acesso tecnológico? Esse é sempre um desafio, né? Eu acho que a gente precisa pensar que, embora o país seja um país, né, muito desigual em que a gente vive, o contexto das escolas, né, por esse país inteiro aí é muito diverso e a gente sabe que tem locais em que a tecnologia está mais presente, outros, né, com menor conectividade, e acho que essa é uma bandeira que a gente não pode abandonar, né, de acesso à informação, né, e a informação está na internet, é um direito, e a gente precisa batalhar para que esse direito, né, realmente aconteça, mas é preciso lembrar que, de uma maneira ou outra, né, quase todo mundo está exposto ao que a internet traz. Se a gente pegar pesquisas como a TIC Kids Online, a gente vai ver que mais de 90% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet, né? Então, de alguma maneira, isso chega. E aí a gente precisa trabalhar para que elas façam um uso mais crítico disso. Se a escola, se o local, né, não tem ali uma conexão adequada, de qualidade, faltam equipamentos, a gente entende no Educamídia que é possível, sim, desenvolver senso crítico, refletir sobre esses ambientes novos, né, de circulação da informação, sem necessariamente ter um dispositivo na mão. Até porque a gente pensa que com criança pequena também dá para fazer isso. Então, se a gente propõe uma análise, por exemplo, pega um livro e a criança analisa a capa daquele livro. O que você está vendo? E depois o que você imagina que vai encontrar de história nesse livro? A gente vai aos pouquinhos construindo essa ideia de que tem coisas que eu vejo, que estão postas, são dadas, são fatos, e tem coisas que eu estou inferindo, estou pensando, são mais minha opinião. É um exemplo, assim, muito simples, mas de como a gente pode, aos pouquinhos, trabalhar temas que vão ser importantes quando essas crianças estiverem, né, nas redes e estiverem aí atuando e olhando tudo que a gente tem de informação e desinformação hoje, mas é ali, né, com essa sementinha que acontece muitas vezes no ambiente e no mundo analógico. Exercício interessante mesmo, sem a tecnologia a gente consegue praticar, né? Exato. Bom, Caio, então outro destaque da rede é o Makerton, né? Que desafia os alunos a resolverem problemas reais, usando cultura maker, IA. E neste ano foram 130 projetos e o vencedor veio de Andradina, interior de São Paulo. Queria que você falasse de que forma essas experiências despertam o olhar inovador e o espírito empreendedor também dos jovens. Bacana.
esse é um projeto que a gente tem muito orgulho, né, o Makerton, onde a gente, de fato, desafia os nossos estudantes, coloca ali problemas do entorno deles, né? Então, o SESI, além das escolas, tem o centro de atividades. Então, tudo que acontece na realidade do SESI, esses estudantes tiveram que pesquisar problemas ali da situação, do contexto deles, e trazer algumas soluções envolvendo aí a cultura maker através de todo o equipamento, né, quantidade de equipamentos e outras coisas que o SESI tem aí para disponibilizar para eles. Desses 130, selecionamos 6, trouxemos aqui para a Avenida Paulista, em São Paulo, né? E foi bem bacana que eles ficaram ali bem na frente do prédio da Fiesp, o pessoal passando, as construções sendo realizadas, e o pessoal de Andradina foi campeão, e agora eles estão aí no desafio. Eles vão apresentar esse projeto numa mostra de iniciação científica lá em Salvador, e também já demos encaminhamento aí da propriedade intelectual dessa ideia deles. Legal. Então vai ser bem bacana, né? Até como foi falado aí em outros episódios, impacta aí o projeto de vida desses estudantes, né? Então tem toda uma pegada aí que eles resolvem problemas com tudo que está acontecendo, com tudo que ele tem acesso ali, e não dá para falar que o digital não faz parte disso. Né? Não, com certeza. Achei interessante, se vocês me permitem aqui, Claro. Que não é o uso da tecnologia pela tecnologia, a ferramenta pela ferramenta, isso que o Caio está trazendo, né? Pelo que ele contou para a gente, tem toda uma busca, um entendimento de quais são os problemas do meu entorno, esse olhar atento para conectar aquilo que eles estão aprendendo à realidade em que eles vivem, e aí a tecnologia, ela entra como uma parte dessa engrenagem toda, né? Mas ela tem todo um significado porque ela é usada em prol de resolução de um problema real para aquele contexto em que o estudante está, né? Então, como é rico quando a gente entende, que a gente aprende para dar conta de algo que realmente está acontecendo, né? E eu acho que essa preocupação de conectar tudo que a gente faz na escola, né, à realidade, é algo fundamental. E dialogar com o nosso meio, com o nosso contexto. Perfeito. E transformá-lo de alguma forma também, né? Exato. E essas experiências, Daniela, também dialogam com o futuro do trabalho, né? Competências novas que são exigidas, como habilidades socioemocionais, pensamento crítico, ética, colaboração. Queria falar um pouco sobre isso. Quais habilidades, né, se tornam indispensáveis nesse cenário que a gente coloca aqui, para formar cidadãos preparados para um mundo tecnológico, automatizado, mas que depende puramente de decisões humanas, né? Eu acho que a gente tem um desafio que já vem sendo falado há algum tempo, que não é exatamente novo, né? De a gente não saber muito bem que futuro é esse que nos espera. E a gente vê, né, direto reportagens, discussões, artigos falando que essas crianças que estão na escola hoje, talvez elas trabalhem em áreas que a gente nem sabe que né, que não existam ainda, como é que a gente prepara, então, para esse desconhecido, né? Eu acho que a gente está falando de um conjunto ali de habilidades, de atitudes e valores que eles valem para qualquer cenário, né? Então, o pensamento crítico, essa capacidade de não aceitar tudo que chega para a gente sem um mínimo de interrogação, sem buscar compreender como é que aquilo se conecta à minha realidade, se aquilo está excluindo mais pessoas do que incluindo. Então, eu acho que tem um conjunto ali de habilidades mesmo, que tem a ver com questões socioemocionais, tem a ver com pensamento crítico, que a gente não pode abrir mão, né? Porque aí não importa muito que ferramenta vai surgir semana que vem, né? Daqui a 2 dias, porque a gente também vê todo dia novidade, mas eu acho que tem um núcleo ali muito consistente, né? Dessas atitudes e valores que a gente precisa construir muito bem e olhar muito na educação. Valores sólidos, né? É isso. É o desenvolvimento humano para a tecnologia, não o contrário, Exatamente. Né? Então a gente está desenvolvendo os seres humanos e não buscando aí que a tecnologia seja o protagonista dessa... E, Caio, além do Makerton que a gente falou aqui, a Jornada STEAM também é um projeto interessante, bacana, né, que valoriza
os projetos criados pelos próprios professores, alunos e dar visibilidade a outras práticas, né? Práticas inovadoras dentro da rede. Queria que você falasse um pouco também sobre essa iniciativa, como elas fortalecem a cultura de inovação e mostram que a tecnologia pode ser uma aliada, né, na solução de problemas, da criatividade também. O Makerton e a Jornada STEAM são projetos muito similares, mas eles caminham em percursos diferentes, né? Enquanto o Makerton a gente provoca os estudantes à resolução de problema, na Jornada STEAM, aquele grupo de 18 analistas que percorrem as escolas, eles estão sempre atentos a tudo que está acontecendo. E aí, no final do ano, né, durante o Congresso de Educação do SESI, eles reúnem 18 projetos que foram de iniciativa das escolas, dos professores, dos estudantes, e trazem também aqui para a Avenida Paulista para a gente trabalhar, né, e divulgar como boas práticas para as outras escolas, e isso culmina numa publicação. Então a gente tem aí, já de 2024 e 2025, uma galerinha que está no ensino fundamental e ensino médio com um livro publicado, né? Uma experiência bem bacana para eles. Não é? Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Infelizmente, conversa boa passa rápido, mas antes de finalizar, pegando ainda essa onda, né, da humanização, enfim, do papel das tecnologias no futuro do trabalho, eu queria ouvir as mensagens finais, as considerações finais de vocês. E para vocês, qual deve ser, então, vocês já falaram, mas o papel verdadeiro da tecnologia na educação, principalmente na educação básica, e como garantir para que ela sirva para humanizar e não automatizar? Caio. Eu vejo a tecnologia como meio, né, e não como fim. O fim sempre tem que ser desenvolvimento humano. A tecnologia está para o ser humano e não o ser humano está para a tecnologia. E é muito disso que o SESI prega, sabe? A gente tem ferramentas aí mas independente disso, a gente sempre a gente sempre pensa nas nossas atividades, em como que a gente vai desenvolver os nossos alunos, mesmo que não tivesse a tecnologia, a gente conseguiria fazer aquilo? Como a gente conseguiria fazer, né? Então, a tecnologia, ela tá lá, mas ela não é o protagonista. Excelente. Vou pegar a carona aqui no comentário do Caio para dizer também, eu acredito muito nisso, né, que a ferramenta, né, as tecnologias digitais, elas são uma parte desse processo, dessa conversa, mas certamente há outras inúmeras, como a questão da construção dos valores, das atitudes, né, mais críticas em relação a tudo isso. E eu queria também deixar como mensagem final para que a gente sempre considere o que significa inclusão digital, que está além de ter acesso à internet de qualidade. Claro, isso é essencial, é importante, é um direito, a gente precisa, né, que isso aconteça, mas além do acesso, que a gente sempre pensa, uma vez vencida essa barreira, o que eu vou fazer com todo esse mundo de possibilidades, né? Se eu vou fazer um uso mais fortalecedor, mais crítico, mais seguro. Então, aí entra a educação digital e midiática, que prepara para um uso e para um aproveitamento melhor do que tem à nossa disposição, das ferramentas, né? Que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Excelente, né? Com essa mensagem, então, a gente finaliza aqui. Agradeço demais pela conversa, pela participação de vocês. Muito obrigada. Prazer conversar com vocês. Obrigada também a você que nos acompanhou. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau!